Olá, graça e paz. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Como é bom estarmos juntos em mais uma manhã, conversando acerca da Palavra de Deus. Graça e paz, pastor Márcio Beretas. Bom dia, pastor Cristiano. Graça e paz. Querido irmão que nos ouve aí, que Deus te abençoe. Pastor Juan Cruz, bom dia, paz. Bom filho. dia, pastores, graça e paz. Bereto, eu lembrava de outra coisa. É bom estar com você nessa manhã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pastores, você que está assistindo o programa pela live ou pela rádio, ouvindo o programa, né? Qual a coisa mais importante que nós temos na nossa casa? A gente vai ter todo tipo de pensamento, né? Os gordinhos vão pensar na geladeira, os dormiocos vão pensar na cama, né? Cada um vai pensar de uma forma a algo que é mais importante. Televisão, computador. Poucas pessoas respondem que a coisa mais importante, e me corrija se eu estiver errado, de uma casa é o vaso sanitário. Por que o vaso é mais importante? Imagina você fazendo sua necessidade, de frio, chovendo, você vai lá do lado de fora agora, de madrugada, não tem como. Então o vaso é a coisa mais necessária dentro de uma casa, a coisa mais útil é o banheiro e o vaso sanitário. Você não vê ninguém dando um vaso, né, uma privada de presente no aniversário de casamento ou de bodas de alguma coisa. Você não vê, mesmo que ele seja importante. Vou acatar a sugestão. Mesmo que ele seja importante. Então o vaso ele é útil, mas o que vai dentro dele? Tudo que vai dentro dele são impurezas, são coisas que não prestam. Hoje uma realidade, com muito carinho, né? Eu estou com muito inspirado hoje, uma realidade de muitas igrejas evangélicas, de muitos líderes, de muitos cristãos. São úteis, mas o que tem dentro, misericórdia, pastor Márcio, isso é muito complicado numa realidade hoje, do que tem se testemunhado do discipulado de muitos lugares. Isso é sério, pastor Juan? É digno da gente refletir e pensar, porque esse discipulado ele está imprimindo nessas pessoas um formato. Dali em diante, o que essa pessoa vai reproduzir foi o que ela acabou recebendo nesse tempo. E alguns anos atrás eu ouvi um líder falar que o discipulador, o processo de discipulado, ele precisa ser entendido da seguinte maneira: nós somos uma forma. E se essa forma apresenta qualquer deformação, o que vai acontecer é de você reproduzir também o mesmo dano da forma. É isso, pastor? É verdade. E às vezes eu fico pensando assim, cara, na realidade, hoje, a gente tem encontrado até dificuldade a respeito dessa questão do discipulado. Sim. Muitas pessoas que não são discipuladas, não têm discipulado, entende? Não tem discipulado. E a pessoa... Ou o discipulado é baseado numa doutrina própria, criada, idealizada para um fim aonde termina naquela igreja, naquela instituição. Exatamente. Não o discípulo de Jesus, mas o discípulo daquela instituição, o discípulo daquele líder, daquele projeto, mas não o discípulo de Jesus. Aí, o que acontece? Pessoas, muitas vezes assim... na nossa região aqui tem muita gente que vem de outros lugares para morar para cá por conta de trabalho, da violência, aquela coisa toda. Vem para cá, mas pertencia a uma outra igreja lá. E aí quando chega aqui, a pessoa às vezes fica perdida, cara. Por quê? Porque ela foi discipulada não para Jesus, não para o reino, mas foi discipulada para aquela igreja. E aí encontra dificuldade de poder se integrar em alguma outra igreja, em algum outro lugar aqui. Mas quando você é discipulado para Jesus, para aquilo que é o reino, fica mais fácil de você se integrar em outro lugar onde se prega a palavra, onde o evangelho está sendo ministrado. Então as pessoas têm encontrado dificuldade por conta disso. Ela aceita Jesus num lugar e é discipulada, mas para aquele lugar, para aquele propósito, para aquele local, e quando sai dali ela se perde, cara. Palavras de Jesus, né? Falando que o povo hipócrita estava indo cruzando os mares para fazer ali um prosélito, para mudar aquela pessoa de religião e fazia daquela pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que aquele que estava discipulando. Hoje em dia não é diferente. Hoje nós temos aqueles que são os prosélitos de sistema. A pessoa está mudando do sistema da igreja, do discipulado da igreja. Ou então, quando chega em um determinado lugar, a pessoa se acha tão boa nesse contexto,
né, porque a igreja era a melhor, o pastor era o maior apóstolo. E quando a gente faz essa alusão, né, infelizmente, não é fato de regra, mas uma boa parte é útil, tem utilidade, mas dentro de si as coisas não são tão boas assim, igual o vaso sanitário. Isaías 64, verso 6, olha o que diz o texto. Todos nós somos como um imundo, todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ele está dizendo aqui, o profeta, que todos somos como um imundo, as nossas justiças como trapo de imundícia, nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento vão nos arrebatando. E isso é uma verdade, pastor Juan. A gente vai olhar para o apóstolo João, caminhando, né, com Jesus, trilhando alguns propósitos, vivenciando algumas experiências profundas e marcantes. E o fato é que, anos mais tarde, ele está na ilha de Patmos. E ele está num tempo tão desafiador, no entanto, vivendo algo ali com Deus, capaz de gerar revelações para ele doutrinar, discipular igrejas da Ásia. Então você vê, o ambiente não era favorável, mas aquilo que ele recebeu foi tão genuíno, foi tão forte, porque tinha a ver com Jesus, vinha de Jesus, que mesmo ele mudando e estando no lugar extremamente desafiador, que era aquela ilha, onde Apocalipse capítulo 1 diz que ele foi preso por causa do testemunho dele acerca de Jesus, e agora ele está ali discipulando igrejas, mesmo num lugar extremamente desafiador. Isso só traz para a gente o entendimento que aquilo que de verdade tem a ver com o discipulado de Jesus vai permanecer independente do que você está passando e independente de onde você está. O apóstolo Paulo lá em Coríntios... É um discipulado que permanece. O apóstolo Paulo em Coríntios, ele teve uma questão com aquele povo de lá, que falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo disse assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, Paulo estava preocupado assim, cara, vocês não precisam olhar para mim na realidade, vocês precisam olhar para mim, mas enxergar Jesus. Então, a preocupação de Paulo sempre foi que as pessoas vissem através dele Jesus e não ele. Mas hoje tem sido assim, não. As pessoas têm, vou fazer um discípulo para mim, né? Fazer um seguidor para mim. Na realidade, querido, a gente precisa formar seguidores para Cristo. Eu já ouvi um discipulador brigando com aquele que era o seu discípulo, porque ele comprou um carro branco e ele queria que ele comprasse um carro preto. O cara foi comprar uma roupa e falou assim, eu não gostei dessa roupa não, você tem que trocar. Essa é uma realidade. Agora, se você sai da igreja A, aqueles que são os prosélitos de sistema, se passa na igreja B, você não pode mais falar com seus amigos da igreja A. Eu fico muito feliz quando nós forjamos alguns líderes, né, presbíteros, pastores, e eu deixo claro que aquela formação, aquele propósito de ungir aquela pessoa, nada tem a ver com o pastor Cristiano ou com a Semeando Família. Tem a ver com o chamado de Deus com aquela pessoa. Podia ser em qualquer outro lugar, meu irmão, na praça, na cadeia. Mas se tem um chamado, Deus ia fazer. Mas algumas pessoas trazem para si o mérito. Olha, se não fosse eu, se não fosse a igreja tal, você não estaria sendo. Gente, é um discipulado de alienação, né? De refém e não de libertação. Né? O discipulado de Jesus é aquele discipulado apostólico. Foi o seguinte, ó, eu te fiz, te nomeei, agora te enviei, vá, frutifique, dê fruto. Então, quer dizer, imagina, o tempo todo que Jesus passou com os discípulos, Jesus sabendo que chegaria uma hora que ele iria para o Pai. E aí agora, como é que seria? Por isso que ele teve que voltar em Pedro, dar uma ajustada lá no Evangelho de João, capítulo 21. E por quê? Não foi nos discípulos de Emaús, que já estavam voltando. Porque até o próprio Jesus não discipulou para ele, mas discipulou para que eles permanecessem, fossem e continuassem reproduzindo Jesus, apesar de não estarem mais fisicamente com Jesus. Tem uma passagem que Paulo, na terceira viagem dele, se eu não me engano, ele vai até Éfeso. Aí ele pergunta lá, os cristãos que estavam ali, vocês já receberam o Espírito Santo? Aí eles falam assim,
gente nunca ouviu falar, não sabe nem o que é. Ah, então vocês foram batizados no batismo de João. Aí Paulo ora, impõe as mãos sobre eles, são batizados ali, bênção. O que eu estou querendo dizer? Que hoje tem cristãos na igreja que nem sabem o que é discipulado. Não sabe. Não sabe o que é discipulado. Ninguém... Talvez sabe o que é uma doutrina específica, né? Sistemática, mas não uma essência, isso, naquela que uma é vivência. Prática. Exatamente. Ninguém nunca gastou um tempo ali de sentar e ensinar e falar e conversar, né? E porque a pessoa fica naquela assim, não, eu preciso imitar. Na realidade, querido, aí, né? Eu preciso imitar. Vou imitar meu líder e tal. Jesus falou, né, da sua comissão, era ide e fazei discípulos. Não é ir fazer convertido ou aqueles que migram de sistema. Ir fazer membro. Tem igreja que está preocupada com isso, cara. Né? Fazer membro. Não foi isso que Jesus mandou fazer? Mas eu acredito de verdade que algumas intenções de não discipular é porque se você discipular exatamente como a palavra diz e como o próprio exemplo que Jesus deixou, você vai cumprir aquela palavra de Gálatas 6. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E se você discipula na essência da palavra, você abre a consciência daquela pessoa. Você não tem mais a massa de manobra. Você não tem mais argumento e nem condição de dominá-la. Então, mas como você precisa de ativistas para cumprir a sua missão, entende? E aí você não pode discipular como Jesus... né? Aí você forma membro da igreja e não discípulo de Jesus. Porque vão servir a um propósito interno. É mais fácil para você dominar a ovelha. Não pode, não corta, não anda, não faz, não anda, não vê, não fala, porque dá menos trabalho do que você abrir o entendimento do seu discípulo, da sua ovelha. O que é o discípulo? Seguidor de Cristo, né? Então a pessoa vai seguir Jesus por onde ela estiver. Você tem que preparar alguém, cara. Tá hoje com você aqui em São Pedro da Aldeia. Glória a Deus, está andando aqui, está servindo a Jesus. Mas se ela for para o Japão, cara, ela vai continuar seguindo a Cristo lá. Então, essa é a formação. Ah, não, o cara vai para o Japão, chega lá, ele vira budista. Entendeu? É a dificuldade com aquela palavra, a palavra que diz, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Só que ao invés de discipular a voz, discipula o ambiente. Ó, se abrir o portão e sair, tu morre. Tu não sei o quê. E aí você cria aquele curral, aquele ambiente cercado. Quando, na verdade, meu irmão, está feito. Ó, conhece a voz. A pessoa vai viver, vai sair, vai experimentar, mas ela vai reconhecer que ali é a voz de comando, a voz de pastoreio, a voz, né, de cuidado sobre a vida dela. A gente olhando para os pastos, né, até o processo de você se desfazer de uma ovelha, você vai ver que sempre quando tem um pastor, né, tem um jovem pastor com ele. Porque o velho pastor já vai se aposentar e o jovem pastor está ali. A ovelha só segue a voz do velho pastor. Mas aí começa nessa caminhada a ouvir a voz do novo, vai começando a entender o timbre de voz, como é o chamado. Exercitando essa... Na saída está lá o jovem pastor. Hoje a gente não tem mais isso não, gente. Morreu o líder, não tem sucessor. As pessoas têm medo. Tudo do zero, tem medo. Tudo. Tem medo de fazer sucessor, tem medo de passar o bastão. As pessoas acham que esse sofá que eu estou ocupando aqui agora, né? Eu não posso, não. O sofá aqui é meu. Cara, você está ocupando o seu, você vai ocupar o seu. Isso é reino. Mas tem gente que fica com ciúme, cara. E muitas vezes, pastor, acaba se passando para aquilo que é o filho, né? Cara, às vezes o cara não tem nem um chamado. Se tem um chamado é uma coisa, mas às vezes nem tem um chamado. Mas vou passar aquilo, entendeu? Para ficar na família. Cara, e tem que saber se é isso que Deus quer, né, cara? O programa começou com vaso. Eu acho que ele pode terminar com vaso. Imagina se o vaso cisma de não liberar o que recebeu. É quem está fazendo discipulado para si mesmo, irmão. Engraçado que Jesus tinha irmãos, não tinha? Tinha. Entende? Mas quem que continua ali? Você não vê os irmãos de Jesus sendo usados como Na verdade, Pedro, você vai ver o meio-irmão de Jesus depois da morte dele, Tiago. E depois. Entendendo. E mesmo irmão, assim, vem cá que eu tô partindo, fica aqui. E mesmo assim, aqui. na carta dele, ele nem se refere a Jesus como irmão. Mas ele se refere como o Senhor. Porque ele não conheceu Jesus, o irmão. Ele conheceu Jesus, o Messias, o Salvador, e resolveu se tornar discípulo daquele Senhor, e não do seu irmão. Deixa eu terminar com o vaso. Seja um vaso na mão do oleiro, querida.
Mas libera, hein, meu irmão. O vaso de honra. Deus abençoe. Deus te abençoe.